Olá, meninas, estamos aqui com mais um programa Um Tempo com Elas e hoje estamos com uma convidada bem especial. Mas antes da gente conhecer quem está aqui conosco, a gente vai abordar um tema hoje bem especial, que é o Dia Internacional da Mulher. E para começar, a gente vai falar um pouquinho a importância desse dia, né? Porque muita gente comemora ou só espera esse dia, mas não entende qual é o significado, né, desse dia. Boa noite, meninas, tudo bem? É importante ressaltar que esse Dia Internacional da Mulher é uma conquista de mulheres, que mulheres elas podem estar no altar, que as mulheres elas podem estar na política, que as mulheres elas podem ter profissões, que as mulheres elas lutam por um direito de igualdade. Que a mulher ela também é forte como o homem e que a mulher, né, se ela se sentir à vontade, ela pode estar em todos os lugares, em todos. E esse Dia Internacional da Mulher, ele traz isso, né? A importância da mulher se sentir representada, da mulher se sentir acolhida e muito bem inserida no nosso ambiente, né? No mundo em si. É verdade. E muita gente não sabe que, no entanto, essa história originou essa data porque ela foi celebrada nesse dia para ter ideia dos eventos. O mais interessante é que todas as datas que a gente tem hoje, ela foi meio que criada pelo homem, né? Como uma data festiva, como um comércio. E essa data foi a única data que não foi com esse intuito, né? Ela é interessante por isso. Foi criada pela ONU, justamente numa causa pelas mulheres, né? E a gente temos que trazer isso para o nosso dia de hoje, não como mais uma data, mas como uma conquista, né? A gente vem avançando, vem ganhando espaço, né? E a gente temos que trazer a consciência da importância que essa data tem, do peso que ela tem, né? Para como a gente venha se comportar e avançar diante dessa data. E com isso a gente trouxe hoje uma convidada, a pastora Elisa, né? Também falar um pouquinho como é esse avanço, porque até muito tempo atrás era meio um tabu, né, de falar que tinha mulheres no altar, que tinha mulheres que eram apóstola, que tinha mulheres que pregava, né, como que a mulher consegue dar conta da casa e ao mesmo tempo de um ministério, tá à frente de uma igreja. E ela hoje vai nos trazer um pouquinho da história dela, né, mostrando como ela vem vencendo essas barreiras todas e nos ensinar um pouquinho com isso. Então, vamos iniciar. Posso maquiar? Fica à vontade para a sua história, todos querem. Tá, fazendo a primeira pergunta, você começou no ministério e te inspirou a seguir esse? Né, do Ministério Viver em Cristo, né? Desde 2016. Era o meu sogro, né, que dirigia. Então, e assim, eu sou convertida desde os 12 para 13 anos, né? E desde lá, né, eu sou a única da minha família, né? Eu sou caçula de 7 irmãos, meus pais católicos, meus irmãos também. E eu sou a única que, né, cristã, né, protestante. E fui seguindo esse caminho na adolescência, não foi fácil, adolescente não é fácil, né? Adolescente né, tem as suas partes, ainda mais quando a gente não tem na família, né? Alguém que ajude, né, a seguir em frente, né? Uma referência. Mas, glória a Deus, né? Com 17 anos, né, para 18, conheci meu esposo. E eu sabia do propósito de Deus na vida dele, né? Ainda não entendi, não compreendia o meu chamado em si, mas eu sabia do dele, né? E eu falei, eis-me aqui, né? Vamos junto, né? E eu
assim, né? A gente é da Batista, e Batista, ela tem uma, como, né, fala do Dia Internacional da Mulher, Batista, ele tem muito que a mulher é assim, ela pode até estar à frente, mas ela não tem um cargo assim, acima, né, dificilmente, não considerava, não sei hoje, mas não considerava pastora, né, na Batista. Então, assim, qual era a função, né, da esposa do pastor, enfim, era exercer por trás, né, ajudar em uma coisa, em outra, no avanço da igreja, mas sempre ali por trás, né, não em púlpito. E isso pesou muito na minha vida. Tanto que nós fomos consagrados a pastores em 2011, mas eu não subia no púlpito nem que me pagasse, porque assim, tinha esse conceito de que ali não era o meu Já tinha lugar. criado algo em você, Já né? tinha criado algo na minha vida. Uma Tipo, barreira. ali não é meu lugar. Ali tem pastor, tem, né, tinha meu sogro, né, tinha meu esposo, tinha meu cunhado. Falei, né, deixa os homens, né, para os homens estar lá em cima. E até que, né, o Senhor foi me incomodando com isso, né? E quando eu assumi junto ao meu esposo, nós começamos, né, junto, e eu percebi que ali eu precisava fazer algo além, porque assim, eu sempre estava apoiando por trás, ajudando nos ministérios, sempre apoiei em tudo, porém, né, não subia no púlpito, nem para orar, tá? Era dificilmente Sério? eu subia para orar. Era um tabu que eu coloquei na minha vida e, assim, ficou exatamente pelo motivo de, assim, não, mulher não serve para isso. Eu fiz teologia, né, eu fiz teologia em 2000, em 2001, mas mesmo assim eu sabia, né, eu conhecia a parte teórica, mas a prática mesmo acabava não praticando, enfim, né. E até que o Espírito Santo começou a tocar na minha vida. E eu falei, eu preciso ir além, né? Onde eu estava num lugar de conforto e normalmente a gente, quando coloca um tabu, a gente coloca num lugar de conforto, Sim, né? você estacionou ali, tá tudo bem, vai empurrando com a barriga, né? E eu vi a necessidade, né, em 2017, quando meu sogro veio ter, né, um AVC, e ficou praticamente a responsabilidade em cima do meu esposo. Né? E aí a gente assumiu realmente de vez e aquela responsabilidade, eu falei, eu preciso ajudar ele. Precisa acontecer alguma coisa mais grave para dar um chacoalhão e você acordar, né? Tipo, Deus usa algumas coisas para nos impulsionar para o propósito dele, e né? aí eu vi que eu precisava ir além. E eu falei para o Espírito Santo, falei, tira esse medo, tira esse bloqueio, né? Que eu possa tomar a frente. E eu lembro que foi muito difícil. Foi muito difícil exatamente por esse tabu que a gente coloca, né? Eu não sou capaz, eu não consigo, eu não vou falar direito, eu não vou falar certo. Eu brinco muito com minha esposa, eu falo, você fala bonito, você ora bonito. Eu não vou conseguir, porque eu falo tudo errado, né? Eu tenho, né, problema de memória, de conseguir lembrar das coisas. E esse medo, ele vai trazendo, né, ele vai bloqueando a gente. O medo paralisa, né? E o inimigo usa disso, né, para nos paralisar diante do propósito, do projeto que o Senhor tem nas nossas vidas, né? E nós, mulheres, a gente teme muito isso, né? Eu acho que a gente tem algo dentro de nós que frágil, né, que qualquer coisa nos paralisa. Por isso que é tão importante, por isso nós trouxemos esse tema da importância da mulher, o 8 de março, ele tem essa importância, né, de que as mulheres podem sim receber um salário digno como um homem, as mulheres podem sim ser pastoras, ser apóstolas, podem sim estar na política, podem dar opinião, podem ser mulheres do lar, podem ser mulheres que escolham trabalhar fora e também ser mulher do lar, porque é uma luta mesmo vencida e a gente traz hoje para referências de várias mulheres, de grandes mulheres que nós temos não só na Bíblia, mas mulheres da sociedade como nós. E assim, quais desafios você enfrentou ao longo da sua caminhada de fé? E como você superou esses obstáculos? Seu papel, assim, diante da igreja, né? Para assim, você vem contando pra gente já que foi um desafio para você romper, né? Mas quando você se posicionou ali em cima do altar,
Qual foi a importância assim, que você viu depois que você rompeu esse tabu, né, que era seu, e a diferença que você faz para outras mulheres também, né? Tanto que era o desejo de muitas, até mesmo lá da igreja, que eu subisse no púlpito, né? A própria igreja queria isso, né? E quando eu comecei, eu vi que desenvolveu isso não só em mim, mas virou uma chave na igreja, inclusive nas mulheres, né? Em ser mais participativo. Então, assim, hoje, normalmente as igrejas, né, tem mais mulheres do que homens, né? Sim. E isso trouxe uma chave muito grande, né, assim, de exemplo. É lógico que, assim, sempre é um desafio, a gente erra, né, tentando acertar, a gente vai errando muito, mas eu vejo hoje, né, o tanto que o Espírito Santo me transformou, porque eu permiti essa transformação. E por permitir, além de me transformar, transformou a igreja, mudou o conceito de visão, né, dentro da igreja, do que tinha de autoridade em si. Então, assim, eu acho que o maior, vamos lá, né, que você falou de obstáculo, o maior obstáculo, eu creio que, assim, era esse temor que nós tínhamos, que foi quebrado. Nós erramos. Não vamos falar que não teve erro, né? Porque Sim. a gente... E também, né, serve para nós aprender a nos aperfeiçoar também, né? Sim, e teve falhas como liderança, tudo, mas hoje, quando a gente enxerga tudo que a gente passou, e hoje eu vejo o quanto cresceu nesse tempo, né? O quanto o Senhor frutificou, né? E nos fortaleceu e nos fez seguir adiante. Hoje nós temos uma visão totalmente diferente. É por isso que fala, né? Uma mulher posicionada, ela levanta outras mulheres, né? Ela salva outras mulheres. E quando a gente se permite a ser usada pelo Senhor, Ele faz primeiro em nós, para depois fazer através de nós, né? Sim, porque nós mulheres, né? É o que eu falei, a gente se prende muito, fica muito por trás das coisas. sombra. Mas na hora que a gente toma um posicionamento, porque a mulher sabe edifica o seu lar, e a mulher não é para ficar atrás do seu marido, do seu companheiro, ela é para ficar lado a lado. Então, quando a gente compreende que a gente tem que ter igualdade, Sim. ele não deixa de ser o cabeça, mas ele tem um apoio lateral. Exato. Ele tem algo que está ajudando ele a levar para frente o ministério, e isso é muito importante. Hoje eu, assim, ajudo muitas pessoas de outras congregações, outros pastores, né, pastoras, enfim, que me procuram, né, a respeito, que tem o mesmo problema que eu tive ali. Então, assim, com a ferida que a gente tem, a gente é curado e a gente, né, consegue, né, trazer para que outras pessoas sejam curadas. E isso Eu falo que o Senhor nos usa, né? Na nossa fragilidade, né? Aquilo que mais nos aflige, onde que o Senhor mais nos usa. Sim. Né? Porque você ganha, quando você rompe aquilo, que nem você rompeu, você ganha uma autoridade em cima daquela situação, né? Autoridade grande, né? Porque você ali já recebeu, né? Ali o Senhor já te entregou, mas você não teve a ousadia de ir para frente. Mas na hora que você toma um posicionamento de ir, o caminho se abre, né? E é linda a forma que o Espírito Santo vai fazendo, Sim. né? Porque a gente olha que a capacidade não é nossa, pessoal, mas sim vem dele. Com certeza. Né? E o meu bloqueio sempre foi o meu pessoal, né? De quem eu sou. E se eu olhar até hoje quem eu sou, eu não consigo fazer nada. Mas quem ele é em mim? Sim. É a identidade nossa que é nele, né? Sim. Quem somos nós, né? Exatamente. Diante do Pai, né? Quando a gente entende quem é Ele e quem somos nós diante dele, a gente consegue entender que não é sobre nós, é sobre Ele, né? Sim, e é o que eu falo muito, né? Quando o pessoal vem me procurar, meu, não é você. O seu medo é importante, porque você sabe que não é você. Sim. Mas a abertura é importante de você falar, eis-me aqui, deixa, Sim. né? Usa-me, Senhor. É a tua vontade, não a minha. E aí você sabe que você vai ali, é que nem eu falo, você tem que estudar, você precisa se aprofundar. E na hora o Espírito Santo ele vai, né, te trazer, né, a realidade daquilo que ele quer. Né? Não aquilo que você quis, porque, né, a gente vai
ministrar e a gente estuda antes, é muito legal, porque assim, você se imagina, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Quando chega, outra realidade, né, do que você preparou, acabou. Você monta um script perfeitinho, chega na hora, é outra coisa. Você sabe até o tom que você vai falar de voz. Exatamente. É incrível. Mas o Espírito Santo te leva para outro caminho. E às vezes eu costumo falar que assim, a gente às vezes desce e falou, eu devia ter falado isso, eu devia ter falado aquilo, mas tem coisa que é o Espírito Santo ministrando em nós. Sim. Né? Que tem coisa que não era para você passar. Era ministrado para você. A primeira a receber a pregação é você. Exatamente. Né? A minha filha brinca muito, né? O tapa na cara primeiro vem na gente. 100%. Nós já apanha primeiro, né? Antes de passar. É uma surra, depois a gente repassa, né? Sim. O Apóstola, nós já falamos, né? Você falou muito bem até da importância da mulher. Inclusive, se fosse combinado, não tinha dado tão certo. Porque você falou, nós estamos trazendo o 8 de março numa vivência de uma pessoa que realmente viveu esse bloqueio de não se sentir, que não tinha igualdade ali com o seu esposo, de que não podia estar no altar, de que tinha uma coisa que você tinha que ser a sombra. Enfim, e se fosse combinado, não teria dado certo. Você vê como que o próprio Deus prepara tudo, né? O Espírito Santo sabe. Estou muito feliz com isso. Nós falamos da sua história um pouquinho, e aqui eu coloquei como que você enxerga o papel das mulheres no ministério. Você já falou que é muito importante o papel da mulher, inclusive você falou que ministra outras mulheres, pastoras, né? Mas quais mudanças você tem percebido ao longo dos anos em relação à presença feminina na liderança nas igrejas? A gente tem visto a importância, né? Vamos lá, uma delas é daquela coisa que assim, o homem, ele enxerga mais assim, né? A mulher, ela parece que tem uma visão mais ampliada, né? Mais aberta em si, né? E a liderança, enquanto a mulher está liderando, ela consegue enxergar o além, ela consegue enxergar mais. Né? A gente até brinca lá, né, que se você pegar os homens para reunir, para fazer algo, eles vão fazer aquilo que você pediu e ponto, né? A mulher, ela vai além, ela consegue enxergar além, ela consegue imaginar além, né? E essa importância é muito grande, porque assim... hoje a gente tem visto que assim, as mulheres têm buscado muito mais a presença do Senhor, buscado entender mais sobre a palavra do Senhor, que antes as mulheres elas ficavam mais com as coisas domésticas de casa, ficava com a parte cantina, a parte limpeza, igreja. Sim. E hoje você vê as mulheres na liderança, ajeitando, ajudando, né? Apoiando os seus maridos, os filhos, né? Porque o exemplo começa em casa. Sim, né? Sim. E você pega uma mulher que ela tem uma liderança, ela está formando um líder. O filho dela ou a filha dela vai ser líder. Sim. Com certeza. A gente fala de um legado, né? Aquilo que você tem deixado. Sim, você porque deixando, assim, né? Elas têm mudado a igreja e têm mudado a família. Porque se você pega que nem eu vejo o exemplo, como tenho bastante tempo, né, de cristã, eu vejo as mulheres antes com as de agora, né? Os filhos, não quero mais para a igreja, tá bom. Não tinham um posicionamento porque elas não sabiam ter um posicionamento de liderança. E hoje, sendo líder, eu falo, não, o que você não quer? Você vai para a igreja. E sabendo muda o posicionamento. E sabendo a importância que tem isso, né, de você ensinar o seu filho no caminho e a importância deste caminho. Porque eu estava até conversando com uma amiga minha e ela tá nessa divisão, porque o filho ia para a igreja, agora parou de ir para a igreja. Aí quando ela fala dele ir para a igreja, ele fala, você fica me cobrando, eu não vou. Aí ela falou, eu não posso ficar falando. Eu falei, por que não? Você não cobra ele de ir para a escola? Ele não é obrigado a ir para a escola? Se ele trabalha, ele não tem a responsabilidade de ir para o trabalho? E por que ir para a igreja, que é uma coisa espiritual, que é uma coisa que você está tratando da salvação dele? Você não pode forçar ele. E isso na liderança hoje feminina, você colocando a mulher, ela já tem essa visão de que não, tem que ir.
Na verdade, eu acredito que a mãe hoje, a mulher posicionada, ela tem uma sensibilidade de mostrar para o seu filho o porquê, de entender. Hoje as mulheres, elas buscam estudar mais, hoje elas buscam ter essa sensibilidade. Sim. E a liderança da mulher hoje, ela traz essa sensibilidade. Mas filho, por quê? Aconteceu alguma coisa? Antigamente as mulheres, ela tinha aquele tabu, meu filho não tá indo porque é o demônio, porque é o diabo, e não. Hoje a mulher tem a sensibilidade de entender. E Sim. entender que o jovem passa por essa mudança de personalidade, que acontece muitas das coisas que é sim espiritual, mas muitas das coisas da identidade do jovem. Sim. Então, ter essa sensibilidade de estar ali inserida também a mulher que está se posicionando, de conversar, de orientar, de também falar para o seu filho, não, você vai, mas ao mesmo tempo de entender o seu filho. E o ministério na igreja conduz muito com o posicionamento da mulher em casa, né? Exatamente. É isso que eu ia falar agora. Por quê? É algo que está Por relacionado. que é bom Sim. ter a mulher ao lado do esposo? Porque o homem, ele é todo mais focado, mais sério. Mas a mulher, ela acaba trazendo essa coisa de aconchego, de casa, de lá, de trazer mais pra perto, né? De ter essa sensibilidade de coisas, né? Mais conchego, né? Mais como se fosse uma família mesmo, né? Acaba trazendo isso pra dentro da igreja, Consegue né? trazer, né? Porque o homem, ele é o provedor. O homem, ele é o cabeça. Sim. Né? Ele tá ali para prover, ele tá ali com autoridade maior, tudo. Então, ele tem uma responsabilidade muito maior que a mulher. Mas a mulher, ela quando ela se posiciona para junto ao seu marido, ou aquela que é mãe solteira, né? Que não tem o seu esposo, né? Ou até mesmo o seu esposo não está na igreja, ela tem que tomar essa parte de trazer. Porque, como a Bíblia mesmo fala, né, que a mulher sabe edificar, como eu vou edificar a minha casa se eu não tiver sabedoria de trazer a minha família a Cristo? Estratégias. Então, assim, é posicionamento. E a gente vê que na liderança, né, conforme a sua pergunta, quando coloca a mulher na liderança da igreja, ela consegue ter uma visão mais ampla, sim, até mesmo da família. E a gente vê que, assim, testemunhos de mulheres que, quando ela começou a se posicionar na igreja, ela começou a posicionar na casa, ela mudou com o marido, mudou o modo de ser, mudou com os filhos, a família já vê de outra maneira por causa do posicionamento. Sim. Por causa do posicionamento que foi colocado. Né? Na verdade, a gente fala, né, tá falando de liderança de mulher, mas se a gente olhar até mesmo, a gente teve um testemunho lá na igreja de um jovem que era tímido. Ele começou a frequentar a igreja, ele começou a ir na igreja, ele começou a participar das coisas da igreja, a escola percebeu a diferença. Porque a igreja, ela traz isso. Sim. Né? Ela traz um diferenciado, ela traz um relacionamento, né, um envolvimento com as crianças, onde o mundo hoje não traz. Sim. 100%. Né? Então, isso é bem interessante. E a mulher, ela tá nessa. Hoje, ela entrando na liderança, e a gente vê muitas mulheres usadas por Deus tremendamente. E as mulheres, eu quero ser, porque hoje tem um simbolismo, né? E a gente vai muito, né, daquele que a gente gosta, né? Sim, pô, eu gosto daquele pregador, daquela pregadora, enfim. E você acaba se espelhando naquilo. Sim. E isso é interessante, que antes você não via, né? Exatamente. Antes você via pregadores, né? CD, né? Vídeo, essas coisas, era homem. Hoje você vê muito mais mulher, né? E hoje você consegue ter mais uma referência, né, pra isso, muitas né? referências, né? A gente tem hoje feminina, muitas, né? E até mesmo de generais, né? A gente tem referências femininas. Não vou arriscar falar os nomes, porque é de inglês. Eu também não. Não sei, não. É melhor pular essa Mas parte. generais de Deus, né? Com referências assim fantásticas, né? De mulheres que foi usada tremendamente, com poder e... eu não vou arriscar, mas tem uma que ressuscitava mortos. Então, assim, você vê assim, o poder é coisa que pra gente antes era desconhecido, né? Sim. E hoje a gente vê, pesquisando, analisando quão importante foi aquela mulher, o quão usada foi. Aí você fala, pô, se aquela mulher foi usada, porque eu não... Aí você olha na Bíblia, começa a olhar, né, Priscila, que ajudou lá no ministério de Paulo, pô,
né? O ministério até mesmo de Jesus, que teve as mulheres ali envolvidas, né? Como você estava falando, me veio a Marta, a Maria, né? Porque Sim. ela sentou para ouvir Jesus falar numa época que a mulher não poderia ficar no meio de reunião de homens, né? Sim. E ali ela deu uma avançada, ela quebrou um tabu com essa atitude dela, né? Sim. Então, onde Jesus falou que ela tinha escolhido a melhor parte, porque aí entra, Posição. exatamente, porque aí entra a Marta, que estava preocupada com os afazeres, tudo, que achava que aquilo era importante, não que não seja, né? Mas que também participar das coisas de Deus, das coisas do reino, de querer aprender, de querer fazer também, isso também... Ela não sentou só na roda, né? Ela sentou aos pés de Jesus, né? Foi bem ousada dela, né? O negócio ali foi, nada vai atrapalhar aqui, Sim, né? Aqui eu vou conseguir ouvir direitinho, né? Então, assim, você vai olhar, né, biblicamente, né, as mulheres fez parte desde o início. Desde o início. Desde o início. Então, elas tiveram ali presente. A importância desde o Éden, né? Sim. Então, a gente parar para analisar, foi criado realmente um tabu. Foi criado realmente um tabu entre as mulheres que você não pode. E assim, eu vejo que assim, veio muito do machismo em si, né? Do homem também não querer. E eu vejo isso até hoje também. Alguns homens destratarem as mulheres. Sim. Né? Infelizmente, nós temos, até o dia de hoje, que as esposas não se posicionam devido aos seus maridos. Seus maridos, sim. Porque os maridos não permitem. Não porque dão espaço, não né, dão pra espaço, esposa, porque sim. não querem que ela seja uma mulher usada. E também às vezes entende, que nem fala na palavra do Senhor, que a mulher tem que ser submissa ao homem, mas elas não entendem qual é essa submissão, né? Ela acha que para ser submissa ao homem ela tem que ser abaixo do homem, e não é isso. É andar em uma concordância, né? Um do lado do outro, um ajudando o outro, né? Porque... A submissão é andar ao lado e saber a autoridade que o homem e saber tem. o lugar de cada um, o papel do homem e o papel dela. Sim. E os dois se complementar para poder avançar, né? E às vezes ela não entende isso, ela pega essa palavra e acha que não, eu tenho que ficar submissa, é ele que manda, tem que ser do jeito dele. Eu ainda tenho que sentar embaixo, não posso sentar lá em cima. Exatamente. Não ao lado do meu esposo, porque isso acontece muito. Mas aí não olha a parte do que o homem tem que fazer pela mulher, né? Sim, Da sua vida, né? Sim. Amar como a igreja. Amar como Jesus nos amou, então assim, a ponto de dar a vida. Então, peraí, ele veio aqui, ele veio nos ensinando, ele veio nos instruindo, ele veio com amor, ele veio com graça. A mulher, ela tem que ser tratada dessa maneira. Com certeza. Ela não tem que ser tratada excluída, mas, né, como a noiva, né? Até porque Deus trouxe, mas Jesus, ele fez muita coisa com muitas mulheres na Bíblia. Sim, mas as mulheres só olham assim, tem que ser submissa. Porque quem mantia, quando Jesus estava na terra, eram as mulheres, né? Que mantia o ministério dele, né? Com certeza, que cuidava ali. Então a mulher também tem uma parte importante, né? Porque é que nem... Só a mulher vai ver se o banheiro tá sujo, fala, apóstola, na igreja. É o que eu falei, a mulher ela tem a visão ampla, né? Ela não tá enxergando só aquilo, né? Ali. E também para ajudar o seu esposo, dar um respiro para ele, né? Porque a gente sabe que ser líder, ser apóstolo, pastor, estar à frente de um trabalho, de uma obra, requer muito, não físico, mas espiritual também, tudo. Né? E ele tendo quem ajuda, quem consegue fazer, às vezes, uma parte, ele fazer outra, acaba também dando um refrigério para ele, ajudando ele também no ministério dele. Conforme um cresce, o outro também cresce junto, né? Eu tenho muito com meu esposo, isso a gente tem desde quando a gente começou a namorar, a gente falou, os dois juntos, em tudo, né? Não tomamos decisão, eu tomo e ele fica de fora, não. Até hoje a gente anda junto. Tudo junto. E como eu estava falando, né? Isso estava me faltando no altar. Eu via que pesou para ele e eu não estava tendo sabedoria para ajudá-lo.
E quando a gente se posiciona, a gente vê o alívio, né? E a gente passou turbulências assim terríveis, né? Durante 4 anos aí, que foi aonde a gente assumiu o ministério, mas assim as turbulências foram mais pessoais na nossa família, né? Em termos de enfermidade. E um apoiando o outro o tempo todo, um junto com o outro o tempo todo. E eu sei que se eu não tivesse tomado esse posicionamento antes dessa turbulência, eu acho que ele não conseguiria seguir em frente. Mas você entende também que o papel da apóstola também, da pastora, é importante até por conta das irmãs da igreja, na troca, no debate, porque você como uma irmã ali, se você chega numa igreja que você não vê ali uma pastora tão presente, ministrando, falando, aconselhando, já cria uma barreira, até mesmo de conversa, até mesmo de ver a sua pastora como a sua, né, acolhedora, como a sua ajudadora, porque a sua pastora está sempre atrás. Então quem que eu vou procurar? Quem que eu vou falar? Se é uma pessoa que só está só atrás, não vejo ali na posição, não vejo ministrando, não vejo falando, o que ela tem para me dar? O que ela tem para me ensinar? A falta não dá exemplo, né? Na verdade, assim, eu citei, né, que as meninas me cobravam, o pessoal me cobrava muito puto, sempre me cobraram muito. Apesar de eu estar sempre, e eu faço parte de ministérios, eu não sou só a pastora, a apóstola que fica em cima de púlpito, não. Eu sou aquela que eu estou praticamente em todos os ministérios, né? E o que eu não estou, eu estou ajudando, eu estou apoiando, eu estou ali, né? Mostra uma igualdade, né? Quase também não tem aquela coisa, eu sou apóstola, então eu sou diferente de vocês, eu tenho que estar aqui em cima. Não, e até a gente brinca, porque assim, elas me respeitam como pastora, me respeitam como apóstola, mas ali do tempo todo a gente conversando, eles não é... Por causa da intimidade, sim, da comunhão que a gente... Tem um vínculo, né? Sim, a gente tem aqueles que sim. Aí elas falam, eu não consigo, mas é por conta da amizade. Que a gente vai criando, que a gente vai, né, participando. E eu tento ajudar numa parte, eu tento ajudar em outra, tento ser útil, né? E elas, eu creio que enxergam essa utilidade em mim, e elas também estão ali, a gente vai uma apoiando a outra, porque a gente, vamos fazer o projeto. Né? E isso é legal, né? Eu brinco que assim, eu sou meio doida, né? Vem com um projeto para mim, e o que você acha? Eu falo, vamos fazer. Eu deixo meu esposo louco às vezes, mas vamos fazer. Porque eu falo assim, olha, se Deus colocou um projeto, não é impossível fazer esse projeto. Sim. Né? Eu entendo que assim, não tudo eu vou aceitar. Mas se a gente vê algo que dá-se para se fazer, que dá para dar continuidade, eu acho que nós temos que ir fazer e apoiar aquela, mesmo que seja algo pequenininho, que talvez assim, a gente olha, não tem tanta importância, não vai fazer a diferença, mas veio de uma ideia legal. A pessoa, ela teve aquela ideia. E hoje em dia, infelizmente, a gente vê muita água sendo jogada. Né? A pessoa vem com aquela ideia, joga uma água, apaga aquele fogo, aquela chama que se acendeu. Porque essa chama é insignificante, não vai, né, dar tanto significado, não vai aparecer tanto. É uma chama. Mas é de uma faísca que faz uma fogueira, né? Então assim, se você colocar lenha, se você colocar lenha e ajudar, aquilo, né, vai evoluir. Com certeza. Então, assim, eu vejo, assim, né, no ministério, eu vejo que essa diferença é muito grande. Essa diferença, assim, também de eu ser desse jeito, meia doidinha, vamos dizer, né, de apoiar e de ver os pequenos detalhes, fazer acontecer, até mesmo os pequenos detalhes, eu acho muito importante, né, porque a mulher, ela se sente valorizada. Sim. E a maioria das ideias dentro da igreja vem de mulher. Não tem como, gente. É trocar, é arrumar, é colocar uma coisinha aqui, tirar daqui. Vem da mulher, vem da mulher. Porque assim, a mulher, ela tem ideias, ela tem a visão. É que a mente da mulher, né, ela
funciona, acho que tem um HD, só pode, né? Porque enquanto o homem ele pensa, programa uma coisa, a mulher já pensou em 10 e já tá exercendo 5, né? Mas é que nem aquela história da caixinha, né? O homem abre uma caixinha, aí para abrir uma outra ele tem que fechar. A mulher já abre tudo já abre todas e consegue organizar. É bem né? assim então mesmo. ela consegue trabalhar com todas as caixas abertas. E o homem não. Mas é bem o que eu falei, né? O homem ele veio para prover, o homem ele veio, né? Ele tem sim uma autoridade, né? Isso o homem é o cabeça, mas a mulher ela traz, ela consegue levar, né? Que nem o pessoal fala, o homem é a cabeça, a mulher é o pescoço, Então, né? equilíbrio, né? Mas é a questão que assim é a união, é a junção. Tanto né? sua com seu esposo, quanto com as mulheres, com a igreja, né? É um corpo, né? Porque se você parar para analisar, se eu não consigo ser uma unidade com meu marido, eu não vou conseguir ser uma unidade com a igreja. Sim. Impossível. Se você não tem uma unidade dentro da sua casa, você não tem uma unidade fora da sua casa. Porque se você olhar as mulheres, existe um perigo aí nas mulheres de individualismo. De onde, assim, eu sou superior e se coloca, em vez de ter um esposo, vira a mãe do esposo. Sim, acontece né? muito isso. E aonde mora o perigo. Aonde ali é super perigoso. Porque ela entrou numa ala que não era para ela entrar. A gente tem que saber o nosso papel, fazer o nosso papel, mas a gente tem que saber o limite onde a gente vai chegar. Eu sou esposa, eu não sou mãe. Eu não tenho que dar ordem. Eu preciso fazer ele enxergar aquilo. Porque senão você acaba tirando a autoridade dele, né? E aí você acaba se sobrecarregando, né? Porque você faz o seu papel e o dele. Não, e você está saindo fora do que a escritura está dizendo. Princípio. Que são Os princípios. princípios, você está saindo fora da escritura. Eu E sou acaba sendo esposa, peso, né? eu tenho que estar ali junto. Nem atrás e nem na frente. Lá na frente. Eu tenho que estar junto. E se eu direciono junto com ele, eu consigo direcionar junto com a igreja. Eu consigo direcionar junto com os ministérios. Sim. Fora isso, eu não vou conseguir. Porque se eu sou autoridade na minha casa, quando chegar na igreja, eu estou querendo mandar também. Sim. Porque você está ali, né? Você está impulsionando Sim. a sua autoridade. Você vai se posicionar, mas você vai se posicionar numa visão igual, Sua. né? Onde é a individualidade. Sim. O que eu estou falando é certo e vocês precisam cumprir aquilo que eu estou falando. Sim. Porque você já tem isso dentro de casa. Sim. Você já criou isso. E aí seus filhos não respeitam mais o pai, tem medo da mãe, a igreja Não é nem começa... respeito, né? A igreja começa a ter medo da esposa do pastor, da pastora. E as coisas não fluem, Que é o né? quê? Como tem que fluir, né? Não foi Sim. porque saiu totalmente fora da escritura. Uma outra perguntinha. Sobre o papel da igreja na sociedade, qual você acha que é a principal missão da igreja nos dias de hoje? A principal é trazer o amor, né, de Jesus. Eu acho que isso não vai sair nunca, né? Que é o ID. É o ID. Eu saber respeitar, eu saber amar, eu não olhar para quem, né? E olhar com o amor de Cristo. Porque hoje em dia a gente vê muita indiferença, até mesmo dentro da igreja e fora, porque hoje está divididos por padrões, né? E não é repassado o amor de Cristo. Está sendo talvez repassado o que Cristo pode fazer na sua vida, pode trazer riqueza, pode trazer isso, pode trazer aquilo, mas e o amor? Né? Eu preciso transmitir para aqueles que me veem o amor de Cristo. Trazer a graça, trazer a cura, trazer uma restauração, trazer uma libertação, independente de quem seja. E isso não pode falhar, o ID não pode falhar.
né? Eu não posso fazer... Esses dias até aconteceu algo com a gente estava indo fazer um exame e eu parei, eu ando, não importa onde, meu carro não tem ar-condicionado, eu abro com os 4 vidros e vou, não tenho problema com isso. E eu parei, parou um morador de rua, né, me pedindo um dinheiro, e realmente eu não tinha nada, nem espécie. Eu falei, infelizmente eu não tenho. E aí ele me mostrou 5 centavos. E eu falei, pô, você tem mais do que eu, mas na brincadeira. E ele virou pra mim e falou, toma. Uau! Aí eu olhei assim, a gente fica, né? Aí eu falei, não, aí eu falei, olha, que Deus te abençoe e multiplique 1000 vezes mais na sua vida, né? Esse valor, aí que você consiga, né, ter as suas refeições. E comecei a conversar com ele era um crente desviado. E aí ele começou a conversar e a gente bateu um papo. Tava eu, minha esposa e minha sogra atrás. E a gente bateu um papo e ele falando que ele tinha acordado, que ele tinha orado, que ele tinha agradecido ao Senhor. E aí você olha e fala assim, essa pessoa ela precisava conversar, ela não precisava de dinheiro. Ela precisava receber um pouco de amor. Ela precisava de alguém para ouvir ela. E eu sou muito assim, eu paro e eu converso, eu não olho quem. E eu acho que a gente não tem que olhar quem. Se a pessoa, o modo que a pessoa está, se a pessoa está cheirando bem ou não, se a pessoa ela tem posse, se a pessoa não tem posse, a gente tem que transferir o amor do Senhor. Porque você foi enviada ali para talvez ouvir. Sim. E você ouvir, você está trazendo o amor de Cristo. Porque a pessoa precisa se comunicar, a pessoa precisa se sentir humana. E nesse dia aconteceu umas outras coisas que quando a gente chegou em casa, a gente agradeceu, falou, Senhor, obrigado por a gente ser igreja. Porque igreja não quer dizer uma 4 paredes. Igreja quer dizer como você se relaciona fora dela. Totalmente. Né? Então, assim... Até porque ser igreja dentro da igreja é fácil. A gente precisa ser igreja fora da igreja. Hoje em dia, tá dentro da igreja está sendo difícil. Tá sendo tão fácil mas assim, a gente precisa carregar isso. Não, mas assim, porque assim, você olha em diferenças dentro da igreja. Com certeza. Você olha em diferenças. Sim. Às vezes, eu já entrei dentro de igreja que eu não recebi nem a paz do Senhor. Eu entrei e saí e não recebi a paz do Senhor. Porque foi que nem você falou, né? As pessoas fazem muita exceção de pessoas, né? Faz um pré-julgamento de você primeiro, né? Sempre tem aquelas panelinhas, olha, você já é diferente. Te olha de... Exatamente. Mas quando eu falo ser igreja dentro da igreja é fácil, eu falo que é muito fácil você ministrar ali o seu povo que te conhece. Você tem intimidade para ministrar, te traz uma segurança de falar. Mas quando você está lá fora, você também precisa ser igreja. Muitas vezes a gente não quer ser igreja, né? Lá fora, não quer ministrar, passa ali no farol, igual você mencionou. Ele poderia ter entregado a moeda para você e você falar, fique em paz e ir. Mas você parou, ouviu, entendeu, conversou com ele. Porque é a forma de ser igreja, sim, na minha visão. Sim, porque assim, como você se relaciona com seu vizinho? Porque eu não relaciono muito bem porque, ele é de outra religião, ele é candomblé, Com certeza. Antes de ter uma religião, é uma alma, né? Sim, é uma vida. É uma criatura. E da mesma maneira que Deus nos alcançou, pode alcançar Ele também, né? E através de quem? Sim, esse é o nosso papel. Porque assim, eu já ouvi na minha família mesmo, eu falei que eu sou a única cristã, eu ouvi de uma pessoa que falou, olha, para ser crente igual fulano, e citou o nome da pessoa. Eu não quero, mas se for igual a Elisa, eu quero. Então você olha assim, peraí, que exemplo a fulana tá dando? Tá dando. Dei glória a Deus pro meu exemplo, mas e a fulana? Ela precisa melhorar, porque ela não está enxergando dessa maneira. Porque as pessoas, eu virei cristão, não vou mais cumprimentar, não vou mais conversar. Eu falo na minha rua, eu estou cumprimentando todo mundo, é aquele que eu não conheço. Né? Minha filha fala que eu sou política. Fala, mas você parece, por favor, para, conversa com qualquer um que estiver na minha frente. Mas assim, eu falei, eu preciso resplandecer o amor de Cristo, eu preciso trazer o ID. Como eu vou trazer o ID se eu não me relacionar com a pessoa?
Se eu não conversar com a pessoa, eu preciso conversar com a pessoa para expressar o amor de Deus. Não, e para expressar o amor de Deus, você tem que saber quem é Deus, né? Porque se ele fala pra gente ser imitadores dele, Sim. não tem lógica você falar Não. que serve a ele e não consegue, pelo menos... Dialogar com uma pessoa. Porque se ele falou pra gente sentar à mesa com o inimigo, a gente Orar não por consegue. ele, né? A Exatamente. gente não consegue conversar com o vizinho por conta. Aí se você não consegue conversar aqui, você quer ir pro céu como? São coisas que, assim, a igreja, assim, ela precisa carregar isso. E infelizmente, a gente olhando nos dias de hoje, tá faltando muito. Tá. Nós estávamos conversando Sim. algumas horinhas atrás. Faltando muito, infelizmente. O temor, ele tá realmente... O as ID pessoas tá. estão perdendo, O ID né? tem falta. O ID O tem ID falta. tem falta. Virou tudo muito comodismo, muito aceitação, muito tudo normal, Quando né? eu falei até mesmo dentro da igreja, nós conhecemos pastores que não expulsam demônio de jeito nenhum. E a palavra do Senhor está falando, né? Ide por todo mundo, pregar evangelho, expulsar demônio, curar enfermos. Mas espera E ele aí, falou que a gente ia fazer coisas maiores que ele, né? maiores. Ele mandou a gente ir, imagina dentro da igreja. Eu não tenho essa autoridade. Ele me deu essa autoridade. Ele não falou que é para pastores, que é para profetas, que é para aquele que está em cima do púlpito. Não. Não. Ele deu autoridade àquele que crê. Exatamente. Ele deu autoridade àquele que falei, eis-me aqui, estou aqui, ao seu serviço, né, ao seu dispor. Então, assim, e a gente vê as pessoas se acovardando nisso, pessoas que têm palavras bonitas, né, sabe trazer algo bonito, mas o id mesmo não tá acontecendo. Porque o maior evangelho que eu posso pregar, né, em relação à sociedade é ter uma vida com Deus. Sim. 100%. O maior evangélico que eu É que posso as pessoas pregar. esquecem. Tem muitas pessoas que têm o dom, mas não têm a unção. E dom não leva ninguém para lugar nenhum, filha, não salva. Né? Sem Porque unção, canta sim. bem, porque prega bem, Sem unção não acha que resolve. está fazendo a vontade do Senhor. E às vezes aquela pessoa que não sabe nem ler, nem escrever, o abrir da boca dela um paz do Senhor, um Jesus te ama, ela transforma a vida de uma pessoa. Porque ela carrega a unção. A pessoa chega perto de você, ela não precisa abrir a boca. Sim. Então, isso conta muito a gente se posicionar, né? E saber a nossa identidade em Cristo, né? Sim, e a identidade é de saber quem nós somos e se posicionar em quem nós somos. Porque saber que eu sou filha do rei, saber que eu sou herdeira, saber que eu sou co-herdeira, mas se eu ficar cômoda no que eu sou, também não vai resultar nada. Nenhum. Eu vou levar falência. Exatamente. Porque se você herda uma terra, se você herda algo e você não cuida do que você Fica herdou, perdido, né? se você não administra, se você não vai procurar um avanço para aquilo, você leva aquilo o quê? A falência. 100%. É diferente. E a gente vai falar agora um pouquinho da reflexão. E em tempos de crise, como que a fé para você pode ser uma fonte de esperança para o outro lá fora? A fé, ela é tudo. Ela é tudo. Posso dar um exemplo pessoal? Eu citei aqui que nós passamos algo pessoal, né? Quando começou a Covid, enfim, o irmão do meu esposo morava com a gente. Ele teve uma pneumonia. Não foi Covid o caso dele, mas foi bem no início, né? Mas nós estávamos com minha mãe enferma, minha mãe é um tipo de câncer no sangue, meu pai com câncer e meu sogro acamado. Meu Deus. E meu cunhado nessa situação. E nós dois cuidando, praticamente, tá? E correndo com as coisas da igreja. Não abandonamos a igreja em momento nenhum. E meu cunhado veio a falecer em março de 2020. E pra gente foi um choque. Porque novo, 45 anos, a gente se chocou. Mas é aí onde a gente vê onde está a nossa fé.
né? E quando a nossa fé está em Cristo, por mais que a gente choque, eu costumo falar que as aflições, a angústia, o medo, né? Eles vão passar pela nossa vida, isso é fato, mas eles não podem permanecer. Exatamente. Né? Ele passar pelas nossas vidas, ele tem que trazer para a gente algo que nos levante e nos faça maior. E nisso eu falo por mim, minha fé aumentou em Cristo. Eu vi uma força que eu não sabia que eu tinha, porque a gente já estava abalados estruturalmente por tudo que estava acontecendo, meus pais com câncer, o meu sogro acamado e meu cunhado veio a falecer. E aí, assim, eu vi a força de Deus na minha vida, porque assim, a gente está acostumado com a nossa força é limitada. Sim. A nossa força é limitada. Mas quando você tem a unção, quando você tem a presença, você pede para o Senhor a força dele sobre a sua vida, para que você aguente um baque, para que você aguente né, conseguir prosseguir. E eu experimentei essa força, que foi lindo. E essa força aumentou a minha fé em Cristo. É onde ele fala que na nossa fraqueza, a força dele que se aperfeiçoa em nós, né? Exatamente. E eu não, assim, eu conhecia, eu sabia que isso existia, mas eu não tinha provado. E meu cunhado falece em março, minha mãe falece em dezembro. E aí eu vejo essa força me levantar. E eu era a filha mais apegada da minha mãe. Minha mãe, ela queria tudo, eu para tudo. E esse processo, gente, passei que a minha mãe um processo muito dolorido. Porque a pessoa, ela falecer de repente, é uma coisa. Agora você vê um sofrimento, é muito dolorido. E eu lembro que eu passava semanas, às vezes, no hospital. Eu vinha para casa tomar banho, 1, 2 vezes só, tomar um banho e voltava para o hospital. Mas nos dias de culto, eu virava para meus irmãos e falei assim, se vira, alguém tem que estar com a minha mãe. Eu chegava em casa, por muitas vezes batia um banho, às vezes sem dormir, e ia cultuar, louvar, adorar o Senhor. E aonde você vê que força é essa? Exatamente. E até mesmo porque você estava negando o seu eu, a sua dor, para suprir de outras pessoas, né? Sim. E aí que foi lindo, porque assim, o Senhor foi me mostrando todo o processo da minha mãe. Eu vi, antes da minha mãe falecer, eu vi o modo que ela ia falecer. E eu estava com ela no dia, ela faleceu exatamente porque eu acordei de manhã para ir para o hospital, meu irmão tinha passado a madrugada, e eu acordei de manhã para ir para o hospital, e o Senhor me deu em revelação que minha mãe ia falecer naquele dia e como ela ia falecer. E minha mãe estava na morfina, né, aquele coma induzido. E quando eu cheguei no hospital, cuidei da minha mãe, ajeitei minha mãe. Foi uma força, assim, que você vê que é celestial, não é uma força sua. E eu cuidei e aí ajeitei, aí meus irmãos chegaram, meu pai chegou. E quando foi por volta do meio-dia que minha mãe faleceu, eu estava exatamente do jeito que o Espírito Santo havia me mostrado. Minha mãe faleceu da maneira que o Espírito Santo havia me mostrado. E aí você fala, uau! É lindo, porque assim, mas como que você consegue? É a força dele. E a força dele aumenta a sua fé. Porque você sabe que você não vai passar por esse processo sozinho. Você sabe que você vai passar por aquele processo, mas Ele está contigo, né? A palavra dele mesmo fala que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. É onde você sente e você percebe, né, nitidamente a força dele. Aquela força não era minha. Porque se fosse por mim, eu acho que eu tinha desmoronado. Não, aquela força não era minha, aquela força era do Senhor. Até mesmo porque nós mulheres somos mais frágeis, mais emotiva. E quando se trata de uma pessoa da família, como você mesmo disse, era sua mãe, você era mais chegada a ela, né? Nesse instante, era para você desabar, né? Querer entregar os pontos. Sim. Ou querer ficar na sua. É lógico que eu chorei, é lógico que eu tive sentimento, mas a força que veio, né? Força, o vigor do Senhor, gente, é lindo.
É o Pai, né? Deus, eu falo que ele é especialista e que ele cuida de todos os detalhes, ele te prepara para todos os momentos e vai te dar escape. E ele te consola antes de acontecer. Exatamente. E é lindo. Ele te consola antes de acontecer. Tem aquela coisa, né? O Senhor, ele não nos livra. Tem coisas que ele vai nos livrar, mas tem coisas que ele vai permitir. Mas não é porque ele permitiu que ele nos abandonou. Ele permite, mas estando conosco, né? E fortalece a nossa fé, que é a pergunta, né? Onde a sua fé é fortalecida? Aí. Nos momentos onde que você para de olhar os problemas, onde você para de olhar a circunstância e olha para Ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que vai te trazer isso. E as pessoas também estão muito acostumadas de achar que assim, eu tenho fé em Deus porque tá tudo dando certo. Só quando as coisas vão bem, né? E quando vai mal, não é... Exatamente. Porque assim, você percebe que isso é geral, né? Você vê uma enfermidade em uma família, todo mundo para de vir para a igreja. Primeira coisa. Um ou outro vai buscar. Dependendo da enfermidade, cai. Infelizmente cai. Sim. Essa é uma realidade em que nós, pastores, a gente procura apoiar assim o máximo. A pessoa está com a pessoa vê o agir de Deus, porque as pessoas não conseguem ver o agir de Deus no momento da dor. Ela consegue ver o agir de Deus somente no momento de alegria, no momento de uma conquista, no momento que algo está presenteando a vida dela. Sim. Fora isso, ela não consegue ver o agir de Deus. E é o que acontece em grande parte, né? Na maioria. Então, assim, que nem nós como pastores, nós costumamos mostrar esse lado, o agir de Deus, né? E isso aconteceu, assim, de fato, de eu ter realmente essa parte particular, né, que foi da minha vida pessoal, não né, com a igreja, mas eu vejo que deu up no meu ministério. Eu enxerguei o além, né, o que Deus tinha sobre a minha vida. Porque eu sempre fui uma pessoa forte. Assim, né? Eu estou falando fisicamente, estruturalmente, mentalmente, emocionalmente, eu sempre fui. Mas quando entra os seus entes queridos, o negócio é outro, né? O assunto muda ali, né? E eu estou falando da minha estrutura, dos meus pais. Meu cunhado era como um irmão para mim. Então, falece meu cunhado, em questão de 9 meses faleceu minha mãe, em 1 ano faleceu meu pai, depois de 1 ano faleceu meu sogro. Então, assim, eu estou falando assim, da minha família, a gente teve outras percas. A gente está falando de pessoas próximas. Mais próximas, né? Então, assim, meu pai faleceu na minha frente também. Estava somente eu e meu pai, eu estava passando a madrugada na casa dele, cuidando dele, e ele faleceu comigo, na minha frente. Os dois, né? Eu vi os dois. Mas no meu pai eu já estava mais fragilizado. O Espírito Santo mostrou para o meu esposo, não mostrou para mim. E meu esposo falou, eu dei uma indicação para você que ia acontecer e você não captou, mas é porque a gente tem os momentos frágeis, né? E já estava vindo de outras situações, né? Sim. A gente também não é Mulher Maravilha, também, né? E meu pai naquela semana, ele passou por muitas dores, o câncer, ele é terrível. E meu pai passou por muitas dores, e meu pai só confiava em mim também, estava com as minhas irmãs, me ligava. Filha, por que eu estou passando por isso? Ele queria entender e queria que eu desse a explicação para ele. E isso me machucou muito, porque eu não tenho, né? Confronta. Mas assim, eu vi que assim, a todo momento, assim que meu pai assim, faleceu, eu recebi o refrigério. Eu recebi o refrigério assim, do Senhor. Eu sou contigo. Eu ouvi a voz do Espírito Santo, eu sou contigo. A gente vê a importância de estar firmada no Senhor, né? De como faz diferença a gente estar
mesmo às vezes sem entender, né, mas buscando cada vez mais a nossa pouca fé, na nossa pouca força, sempre estar na presença do Senhor, né? Sim, porque o que envolve também a nossa fé, e eu orei muito pelo meu pai. Meu pai recebeu umas 3 curas de câncer que sumiu da vida dele. Ele fez a tomografia, apareceu um câncer. Quando ele foi ver a evolução do câncer, aquele câncer já não estava mais naquele local, né? Eu e meu esposo orávamos muito pelo meu pai. Meu pai aceitava isso, né? Os dois eram católicos, mas minha mãe aceitava e meu pai também aceitava a gente orar muito por eles. E eu via milagre, apesar deles, né, pela religião falar que era por outros motivos, eu sabia o que era. Sim. Né, porque a gente percebe a unção e a gente sabe o que a gente carrega. E eu acredito também que foi uma forma de Deus mostrar para vocês que não era por causa da oração de vocês, né? Sim. Que tipo assim, você falava, Senhor, eu tô fazendo o teu querer, né? Tô orando, tal, e ele curou algumas vezes para falar assim, não, eu tô fazendo, mas a hora que eu quiser recolher... Porque a vontade é dele. Exatamente. A vontade é dele. E às vezes a gente julga muito, muitas pessoas perdem a fé por isso. Porque acha que assim, eu estou orando o Senhor e o negócio não está sendo feito. Eu oro pela pessoa que está do meu lado, ela é curada, mas o meu ente não está sendo curado. Exatamente. E você fala, pô, não sou eu, né? Não vou orar mais, não vou fazer mais isso. Mas isso não depende de você. Isso depende dele, o poder é dele, a glória é dele, a cura vem dele, não vem de você. E isso que você precisa estabelecer na sua fé, que seja feita a vontade dele, não a nossa. Sim, a vontade dele sempre vai permanecer. Porque hoje as pessoas estão muito acostumadas assim, se Deus não faz o que elas querem, do jeito que elas querem, na maneira que elas querem, elas se afastam dele, né? Se o próprio Jesus na cruz, ele pediu a misericórdia do Senhor, mas que seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha. Porque é normal. Sim. É normal a gente falar por que comigo, por que com a minha família, mas seja feita a tua vontade acima de todas as coisas. Sim. A questão é não parar, né? Exatamente. Não questionar. Sim. Porque o problema é você... estacionar a fé. Exatamente. Ou diminuir ela. Retroceder, né? Que retroceder. Aí o Senhor... A gente precisa avançar. Nossa fé, ela precisa ser alimentada. E ela é alimentada como? Com ganhos? Não. Com percas. A nossa fé é alimentada com percas. Sim. Quando mais a gente perde, mais fé a gente tem. Porque a gente vai entender que é a vontade de Deus que está permanecendo. Sim. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Sim, verdade. Da nossa maneira ou não, né? Nossa maneira sempre, eu costumo dizer que a nossa maneira sempre muito pequena perto diante da grandeza dele. Exatamente. Ele mesmo fala, né? Os pensamentos que tenho para vós são pensamentos bons, né? São pensamentos maiores do que os seus, né? Porque às vezes a gente quer projetar algo, quer fazer algo, mas isso não vai trazer para nós benefício. Isso não vai trazer para nós a presença dele, não vai trazer a glória dele sobre aquilo. Então, se não é para trazer a glória dele, de nada adianta. De nada adianta. É verdade. E assim, como você lidar com momentos de dúvida ou dificuldades espirituais na sua caminhada? É difícil. É difícil porque assim, eu sou uma pessoa teimosa. Eu sou uma pessoa muito teimosa, né? Meu marido que eu diga. Mas assim... Deus sabe de todas as coisas, né? Ele dá um positivo e um negativo para se ajuntar e dar certo. Não precisa 2 a mais ou 2 a menos. Então assim, na dúvida, normalmente a nossa carne grita, né? A nossa carne, ela é poderosa nisso, né? E eu costumo, nessa parte... tentar me alimentar ao máximo no meu espírito. Porque senão a carne vai gritar. Como Paulo diz, né? Aquilo que você mais alimenta é o que sobressai, né? Porque eu tenho coisas na minha vida, inclusive a minha teimosia, que eu vou pro jejum. Eu vou matar a carne. Porque se eu não matar a minha carne, eu vou fazer o que ela quer. Porque
Eu sou humana. Sim. Sim. Eu sou humana. E eu sei quando eu estou excedendo o limite. Eu tenho, para a glória do Senhor, uma intimidade muito grande com o Espírito Santo, que ele me cutuca, ele fala, para, você está indo para o lugar errado, você está fazendo errado, para aí, né? E o Espírito Santo me incomoda muito, e eu peço para ele me incomodar, eu falo, me incomoda a ponto de eu desistir. Como é bom a gente estar sensível à voz do Espírito Santo, né? E é muito lindo. E quando eu vejo que a minha carne está gritando, que a dúvida está sendo gerada, e Deus não é um Deus de confusão, né? Deus não é um Deus de gerar dúvidas. A palavra do Senhor é se ensina ou não, né? Quando passa disso, é do maligno. Então, se não é da maligna, é da nossa carne. Com certeza. A gente precisa entender aí, né? Com certeza. Então, a resposta é matar a carne. Tem que matar a Então, carne. vocês entenderam, né, meninas? Quando tiver alguma dúvida, não haja pela emoção, entendeu? Não haja pela sua razão. Vai orar, pede sabedoria ao Senhor, discernimento, pede para que o Espírito Santo venha te direcionar, né, venha dar esclarecimento, trazer a clareza a vocês, né, porque é melhor esperar um pouquinho do que avançar e errar, e aí ter que voltar muito mais para trás, né? E ter uma consequência ruim. Sim, porque tudo, né, tanto boa quanto ruim, as escolhas, ela tem consequências, né? E pode prejudicar outras pessoas através do seu ato, né? Com então a gente precisa ter uma sabedoria muito grande nisso. Eu falo que pinga em você, mas pinga no próximo. Ainda mais você, e às né? vezes pinga muito mais no próximo, Com você certeza. ofende muito mais pessoas. E ainda mais você que está à frente de mulheres, lidar com mulheres, né? Com emoções, sentimento de outras mulheres também, Sim, né? a gente precisa, né? Às vezes a gente não estou falando que sempre é isso, né? Às vezes o sangue sobe, a gente já dá a resposta, já né, toma um posicionamento, Sim. Depois a gente Não, se mas também, arrepende. vamos acabar nós. Umas pessoas precisam de um chacoalhãozinho, né? Também, né? Sim, porque assim, todas as vezes você consegue? Não, né? Mas aí é lógico que na hora que eu vou, eu só vejo o Espírito Santo me puxar pra trás. Opa, volta. Mas já fiz, né? Você Aqui, precisa tomar ali, volta. Mas saber, né? Quando você avançar no erro, reconhecer e pedir perdão e retroceder, né? Pra voltar a matar a carne, para que você venha aprender com isso, né? Tem muita gente que fala, já errei, tá tudo certo, não tem como voltar atrás e ponto final. Mas tem que se arrepender, né? Tem um arrependimento, E a né? confissão. E você se arrepender verdadeiramente, reconhecer e pedir para que Deus te auxilie. Fala, Senhor, eu errei, mas faça eu acertar agora. Faça eu consertar aquilo que eu errei. Me ajude, né? Como consertar? Porque eu não vou largar aquilo de mão. É que eu nem falei, às vezes eu ofendi pessoas, às vezes eu machuquei pessoas. Como que eu vou fazer agora? Né? Então você precisa, sim, retroceder, reconhecer, se humilhar, matar a sua carne para você poder consertar aquilo que você causou. Porque a gente não tem que deixar agora Deus faz o resto, não. A gente tem que arcar com as nossas consequências. Sim. Lá falando sobre seus ensinamentos, qual que é a mensagem mais importante que você procura transmitir para a sua igreja em si, lá para o seu Ministério de Mulheres, para o Ministério Infantil, para os jovens? Através do seu ministério, a gente já colocou essa pergunta, mas eu gostaria que você também falasse como uma palavra agora para as pessoas que vão te assistir, qual que é a importância, né, da sua mensagem lá, o que você transmite, e não só lá, mas também quando você vai para a rede social, quando você posta os seus vídeos, o que você procura transmitir? A importância do amor, falo do amor porque eu acho que é a parte essencial, que é o amor de Deus, o amor de Cristo, o que Ele fez por nós. Nós sabemos reconhecer, né, a grandeza dEle, o poder, a glória dEle, porque
Não tem mais nada que seja mais importante do que o reconhecimento de quem Ele é, né? E nós transmitirmos quem Ele é. E quando eu amo o meu irmão, eu vou com amor sobre a vida dele. Então eu vou trazer palavras de amor, palavras agradáveis. Às vezes palavra de correção, mas essas palavras de correção, ela vem com amor. Ela vem acompanhada do amor. Acho que o amor, a glória do Senhor e a unção, elas são muito importantes, né? Em cima de um púlpito, para um ministério, né? Para as pessoas. E tudo isso você adquire como? Com intimidade. A intimidade com o Senhor. Porque eu posso refletir aquilo que eu sou íntimo, né? Eu só posso refletir aquilo que eu conheço. Eu só posso refletir aquilo que eu sigo. Então, né, a palavra do Senhor fala sobre refletir, né? Que nós refletimos a glória dele. Né? Nós não precisamos mais tampar os nossos rostos, nós refletimos a glória do Senhor. É como um espelho em nossa frente. Então, assim, Ele fez a nós, né, a imagem e semelhança dele. Mas o homem errou, o homem pecou, né? Nós somos pecadores e estamos transformando as nossas vidas para a eternidade. Mas como nós estamos transformando nossos corpos, a nossa vida, a nossa mente, o nosso espírito, nós precisamos transformar aqui na Terra, porque nós já vivemos a eternidade aqui. A eternidade já é vivida aqui. Sim. Então essa transformação, ela tem que acontecer. A gente tem que estar assim, a imagem e semelhança. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu preciso refletir esse amor, eu preciso refletir a glória de Deus, o amor dele, né, para com as vidas. Então, eu acho que a essência é o amor, é a unção, é a glória do Senhor. Mas lá no seu ministério, hoje, falando da sua igreja, como que você procura ali transmitir entre as mulheres que você lidera, entre os jovens, entre as crianças? Qual que é a forma, sobre os seus ensinamentos, que você procura passar? Além do amor, que você falou muito bem, que é o primordial, mas como que você, ali como apóstolo, como a sua posição, como que é ali na sua visão na igreja? Ser participativa com eles, entender, né? Eu acho que quando você está junto, você entende, né, cada um, né? Como eu falei, eu estou praticamente em todos os ministérios, né? Eu estou ali sempre, porque assim... Quais ministérios? Vamos lá. Olha, quais eu faço, né? Além do pastorado, eu faço parte do grupo de dança, né? Das ungidas. Eu faço parte do coral da igreja. Eu faço parte da cantina da igreja. A limpeza da igreja praticamente sou eu quem faço. E eu faço bazar, né? Mas a equipe de louvor não faço parte, mas estou sempre com eles. Tem um grupo das meninas, né, do Equibalo, que eu e meu esposo sempre estamos participando, né, sempre estamos presentes com elas. Então, assim, todos os grupos nós estamos presentes para entender a dificuldade, para tentar, né, chegar, né, num acordo com eles, para poder estar ensinando, dar livre acesso também à liderança, né, a gente dá muito, assim, liberdade à liderança, né, naquilo que eles querem fazer, nos projetos, né, a gente dá, mas também, né, dá aquelas puxadas. Então, eu acho que é estar presente. É estar presente. Eu não só lidero, eu estou presente. Glória a Deus. Né? E eu acho isso muito importante. Você está participando daquilo, porque eu não estou vendo do que me falam, eu estou vendo do que eu presencio. Então, eu e meu esposo, a gente trabalha muito nisso. E estar presente, fazer parte. Vai ter uma reunião, nós vamos estar junto. Vai ter isso, nós vamos estar junto. Ah, vou apresentar em tal igreja, nós vamos junto. Né? Porque como que eu vou compreender a necessidade se eu não estiver presente? Eu entendo muito isso, eu preciso estar presente para compreender a necessidade.
E até porque também você tem uma autoridade para falar, né? Porque você tá ali, você tá vivendo, você tá vendo o que tá acontecendo. Então, quando você falar algo para eles, eles vão receber de outra maneira, né? Porque é muito fácil falar assim, ela tá falando, mas não tá aqui. Agora, quando você tá presente, é diferente, você né? Você tá assistindo, né? A gente assiste, praticamente, a gente tá junto. E até mesmo a gente teve muita dificuldade com liderança. Mas nem sempre questão de liderança, mas em questão de gente se queixar da liderança. E às vezes o erro não estava na liderança, estava na pessoa. E a gente percebeu que a nossa presença, hoje a gente não tem esse problema. É porque quem falou me disse, você não sabe se é, se não é. E agora tá na lista, já viu? Você tá ali, você tá presenciando, você tá vendo. Bela estratégia. Aí se a pessoa vem falar alguma coisa, mas peraí, você não é participante, você não... Peraí. Entendi. Então você tá ali, porque você sabe o que tá acontecendo, você tá presente. E isso traz também um conforto à liderança, né? E de assim, tá aqui com a gente, tá nos apoiando. A gente não toma frente, a gente só abre a boca, só fala se eles realmente falar, né? Fora isso, a gente só vai estar presente mesmo. Quem está liderando ali a autoridade está ali, a gente deixou para a pessoa. A gente procura mesmo estar presente com eles para entender e compreender, né? E a gente tem visto que assim, melhorou muito perto do que era antes e eu tenho certeza que vai melhorar muito mais. A gente está se aperfeiçoando cada vez mais. E assim, como você equilibra a vida pastoral com a sua vida pessoal e familiar? E o que te inspira todos os dias a continuar no ministério? Essas perguntinhas boas. Praticamente acaba se tornando né? Mas é lógico que a gente difere, né? Mas não tem como. Dificilmente o pastor vai falar que assim, eu dividi. Não, a gente está em casa e a gente está falando de ministério. Não tem como, né? A vida do pastor, ele praticamente, ele está ali com o rebanho. Ele está olhando a necessidade, ele está olhando, né, o que o rebanho precisa, ajudando um, ajudando o outro, às vezes desfazendo, né, daquele até combinado, né, de fazer em família por conta de precisa correr atrás de uma ovelha, precisa fazer alguma coisa. Isso existe, isso não tem como. Mas assim, que vou falar eu, né, não estou falando que isso é geral. Eu e meu esposo, a gente é muito bem resolvido enquanto é isso, né? A gente consegue separar, a gente consegue sair, a gente consegue ter o nosso divertimento, a gente consegue dar atenção à minha filha, minha sogra mora com a gente também, a gente dá atenção devido a ela. A gente, né, recentemente meu esposo ficou muito doente, e eu controlando a igreja, porque ele acabou ficando afastado por conta da enfermidade dele, eu controlando a igreja, controlando ele, entendendo. Então, assim, a gente, é difícil falar que dá para separar, né? Mas a gente consegue levar as duas partes de boa, né? A gente, inclusive, a gente viaja, vamos supor, né? A gente viaja, mas sabe que de domingo a gente está na igreja. Então, a gente viaja de segunda a sábado para domingo, está na igreja. Ah, mas é porque vocês não têm alguém? Não, a gente tem pessoas. Você sabe que o propósito é mais importante, né? Vem à frente. Sim, em 6 dias você consegue fazer muita coisa. Sim, então sim. A gente se organiza nisso. Então, Porque a gente também vê hoje que tem muitas mulheres que arrumam muita desculpa para tudo, né? Sim. A maioria. Porque tudo é desculpa. Eu posso lá desabafa. Porque, na verdade, tudo é desculpa para não ter um compromisso na igreja. Tudo é desculpa. Né? E eu comentei aqui, com os meus pais doentes, eu não deixei de ir no culto. Se eu falar para você que 2 cultos eu posso ter deixado de ir por conta, sim, né, dos problemas que eu passei, mas assim, dá para se contar em uma mão nos dedos.
Porque o meu compromisso com a igreja não é com a igreja, não é com o ministério. Eu fiz esse compromisso com Deus. Glória a Deus, é isso. Esse meu compromisso é com Deus. Maravilha. Ele me deu essa responsabilidade. Inclusive, quando eu tenho que faltar no coral, quando eu tenho que faltar no grupo das ungidas, nos ensaios, eu ligo para as líderes e falo, e até antecipadamente falo, não vou poder. Né? Esse dia eu não vou estar por esse motivo. Elas mesmas sabem que eu só vou faltar se realmente eu tenho um motivo para faltar. Mas eu não falo de última hora. Eu falo, antecipo para elas, porque são líderes ali. Elas estão contando com a minha presença. Sim. Mas o meu compromisso está com Deus. Eu não vou largar qualquer coisa e faltar no meu compromisso. Não, eu vou ali, tenho o meu compromisso. Às vezes cansada, mas estou lá. Porque assim, se a gente parar para analisar, você até comentou, né, sobre a mãe que estava com dificuldade com o filho. Se ele tiver que ir para a escola, ele vai. Se você tiver que trabalhar e está com dor de cabeça, você vai tomar um remédio e você vai trabalhar. Se você tiver que trabalhar e tiver com cólica, você não vai falar para o seu patrão, estou com cólica, não, você vai tomar um remédio e ir trabalhar, porque você tem um compromisso ali. Sim. E se você não for, você vai deixar de ganhar. Você vai deixar de receber, você vai receber falta. E dependendo, você corre o risco de ser mandado embora. Isso é fato. Real. Por que para ir para a igreja, se eu estou com dor de cabeça, eu não vou? Se eu tiver com uma cólica, eu não vou? Você não tem um compromisso com Deus. Porque seu compromisso, acima de tudo, tem que estar com Ele. É que as pessoas não põem o Senhor como prioridades mais, né? Não. Prioridade é a pessoa. Ele vem lá em último, quando você está com um problema e precisa de uma solução. Se der tudo certo, eu vou. Sim, né? E uma coisa que eu tenho, eu me orgulho disso, né? Assim, a glória é dele, mas eu me orgulho. Eu tenho um compromisso, eu tenho um compromisso com você, eu tenho esse compromisso. A minha palavra, ela só vai mudar se algo grave acontecer. E o fato disso, eu vejo minha filha. Minha filha nunca faltou um culto. Minha filha nunca faltou. Ela estava com febre. E eu falava, fica aqui com a vovó. Que a vovó estava cuidando do meu sogro, não dava para pegar. Fica aqui em casa que você está com febre, filha. Não, mãe, eu não vou faltar. Era aquilo que a gente falou lá atrás, né? Você acaba sendo uma referência, você acaba deixando... Você deixa um legado, né? Para quem está vindo atrás de você. Sim, porque eu tenho a minha família. Eu tenho e eu cuido. E porque assim, se eu não cuidar da minha família, quem me conhece sabe o quão eu sou família, eu amo, né? E assim, se eu não tiver cuidado aqui, eu não vou ter cuidado no meu ministério. Mas o meu amor maior é Deus. O meu compromisso maior é Ele. O que eu declarei diante dele. Ele me deu um rebanho e ele me deu uma família. Eu preciso cuidar dos dois. Os dois são importantes. E eu preciso saber administrar esses dois. E eu preciso estar com esses dois. Então, assim, não sei de que maneira, mas eu acho que eu consigo ir bem. Eu consigo ir bem nessas duas partes e estar, né? Sempre presente, tanto com a minha família quanto, né, no ministério. Tem momentos de lazer, tem momentos com a sua família, momentos com a igreja, sim, ser pastora. Eu acho que a gente sabe administrar. É que tem aqueles que não querem administrar algumas coisas. E quando você está disposta a viver o propósito do Senhor, que nem ele fala, buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Eu acho que ele te dá estratégia, ele te dá sabedoria para você conseguir administrar e conduzir as outras coisas, sim, né? Porque eu tenho que ser a mulher sábia, né? Voltando na mulher sábia, eu tenho que ser a mulher sábia. A mulher sábia, ela sabe administrar o lar e ela sabe administrar o ministério dela. Pessoal e pastoral. Ela consegue administrar os dois.
Se eu estou em falta com algum, eu não estou sabendo, tendo a sabedoria aqui. Uma mensagem que eu escutei que fala muito que não adianta você ser bem sucedido na rua e não ser dentro do seu lar. Porque o seu primeiro ministério é a sua casa. Você não vai ser bem sucedido na rua se você não ser bem sucedido no lar. Porque você cria uma falsa personalidade. Exatamente. Porque é que nem a pessoa chegar e falar assim, tá tudo bem na minha vida, mas a espiritual tá mais ou menos. Então tá tudo mal. Tá tudo mal. Tá tudo mal. Tá tudo mal. Se o espiritual não vai bem, eu só preciso me alinhar espiritualmente. Minha filha, tá tudo ruim. Não tem como, se o espiritual não estiver bem, os demais estiver bem. Agora, se o seu espiritual estiver bem, com certeza as outras coisas vão se alinhar. Com certeza, glória a Deus. É assim, eu acredito. Não tem como. É que nem você está falando do lar. Qual foi o primeiro ministério que o Senhor deu? O lar. Se eu não conseguir administrar, se o meu lar não está bem, eu não vou conseguir. Porque começa no lar. O seu ministério começa no seu lar, na sua casa, com a sua família. Seu primeiro ministério. Com certeza. Se eu não consigo me dar bem com meu esposo, se eu não consigo me dar bem com meus filhos, peraí. Você vai conseguir fora. Glória a Deus. Você vai conseguir administrar fora. Né? E aí é a hora de você... Eu já conversei, às vezes eu sou um pouco muito... Preciso controlar minha língua às vezes. Porque às vezes é normal da mulher. Não, porque eu falo assim, você já pensou que o problema está com você? Recentemente uma pastora me procurou e com um problema com o seu esposo, porque é pastor, eles têm 2 ministérios lá do Rio. E ela começou a falar do marido dela, que não sei o que, mas pensa no homem ruim que ela desenhou. E aí eu comecei a sondar, porque eu acho que a gente precisa ver. E ela sondando, né? E eu sondando ela, e aí ela começou a falar, né, da vida dela, não sei o que. Eu falei, você tem um marido maravilhoso. Eu falei, o problema é você. Que a pessoa só consegue enxergar. O marido é provedor, o marido é ajudador, o marido faz isso, o marido faz aquilo, não sei o que. O problema está em você. Você quer que seu marido faça o que você quer. Você precisa mudar. Acho que ela não gostou muito, não. Ela ligou, mas não. Não, mas tem hora que a gente precisa falar assim, a verdade, né? Querendo aceitar ou não. Ela me bloqueou por um tempo e recentemente desbloqueou, porque eu acho que ela entendeu. Mas assim, você para analisar e fala, eu preciso, quando eu vejo que assim, eu tô conversando com você, você não tá de acordo comigo, aí eu vou conversar com ela não tá de acordo. Peraí, alguma coisa de errado tem, acho né? Que o negócio tá comigo. Com certeza, é óbvio. Eu preciso entender o que tá acontecendo. Porque não vai ser sempre que você vai acordar bem, que não sei o que. Não. Às vezes o que você está pensando que está certo é totalmente errado. Então você precisa se autoanalisar. E o que falta em muitas mulheres hoje em dia é se autoanalisar. Analisar o seu posicionamento. Sua posição. O seu posicionamento. Falta muito. E eu acho que é essa falta de análise que traz confusão administrativa entre o lar e ministério, serviço, enfim, vida social. Se a pessoa não se entender, se a pessoa não se compreender, eu aprendi nesse meu caminhar a me entender. Glória a Deus. Porque a entender o meu corpo, a entender a minha mente, né? E entender quando eu estou em conflito. É corpo, alma e espírito. Porque a gente falou esses dias atrás, né? A gente tem que nos conhecer, né? Primeiro. Sim. Saber lidar com a gente para depois saber lidar com as outras pessoas, né? E a gente precisa desse cuidado, desse parar, cuidar da gente, porque que nem fala, né? Um cego pode guiar outro? Não. Uma pessoa doente pode curar outra? Não tem como. Mas é coisa linda que Deus faz, né? E nós estamos chegando ao fim de mais um programa. Eu ficaria aqui por horas compartilhando, vivenciando. Sei que a senhora tem muito para compartilhar, tem muito para falar. Passa rápido, né? Passa. E a última pergunta. Elisa é
Como assim? Sou amada do Senhor. Amém. Exatamente. Valorosa, né? É o que nós somos, é o que a palavra diz que nós somos, né? Nós somos o que Deus diz que nós somos. Né? Glória a Deus. Amém. E assim, alguém quiser, você tem alguma rede social, se alguém quiser te seguir, a sua igreja onde fica, se alguém quiser te conhecer, como faz para te achar? A igreja fica no Jaraguá, né? Igreja Batista Renovada Reviver em Cristo. Temos rede social, Facebook, Instagram e YouTube, né? Tá aí, Igreja Reviver em Cristo. Só YouTube que eu acho que tá. E BR Reviver em Cristo, né? O símbolo é uma pombinha com 3 riscos, né? Que é a pombinha descendo, né? E os 3 riscos, né? É o Pai, Filho e Espírito Santo. E as minhas redes sociais tá como Elisa Cronenberg, o nome é difícil. Nós vamos deixar lá. Elisa Cronenberg, tanto no Facebook quanto no Instagram. E tem no YouTube algumas coisinhas, mas assim, eu publico mais, não é tanto assim do ministério, eu publico. Algumas coisas do ministério, algumas particulares, enfim, né? A gente procura abrir esse espaço para divulgar, apóstola, porque o nosso propósito aqui não é só o ministério, mas é almas. Não é uma placa de uma ou de outra, até porque nós temos o nosso ministério, nós convidamos você para me falar sobre a Elisa. Sobre a apóstola Elisa, qual é o trabalho dela, qual é o trabalho mulher, de né? Deus como mulher. Então, por isso que é importante. Se alguém é lá do Jaraguá, quer conhecer a igreja, pode procurar. Nós vamos deixar o arroba da igreja, para que as pessoas possam encontrar. Eu também tenho o canal que a gente faz, né, que é a Escola do Reino, que são vários apóstolos e pastores, né, que eu faço parte, a sede lá em São José, que é a Escola do Reino, Ativação Profética e Cura. Nós fazemos live, eu e o meu esposo, de segunda e quarta, por volta das 11h30. Aí, quem quiser acompanhar, ali é ativação de dons, ativação de unção, né? A gente prega a palavra, ali é usado, a gente entra para ser usado, né? Então vocês meninas entram lá, curte ela, né? Ajuda a fazer o ID, que nem a gente sempre fala aqui, que fazer o ID não é só estar do lado de cá, mas vocês também fazem o ID quando compartilha, quando dá um joinha. Não esqueça de deixar o joinha na nossa página, compartilhar. Você que não segue, nos segue também. E vamos fazer o ID e alcançar vidas, alcançar almas, que esse é o nosso propósito. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos encerrar. Gostaria que a apóstola fizesse uma oração. Amém. Nós tiraríamos um pouquinho aqui para ela ministrar, para ela dar uma palavra. Mas ela ministrou a entrevista inteira. Quem pegou, entendeu que foi a ministração completa. Amém. Né? Testemunho é uma ministração. Glória a Deus. Então vamos orar. Senhor, agradecemos, Senhor, ó Pai, por esse momento, Senhor, na Tua presença, pelos Seus ensinamentos, Senhor, ó Pai. Senhor, obrigada, Senhor, ó Pai, por esse canal, Senhor, ó Pai. É um canal de despertar, Senhor, mulheres, Senhor, até mesmo os homens, Senhor, ó Pai. Ó, Senhor, ó Pai, de uma forma, Senhor, diferenciada, Senhor, ó Pai. Que, Senhor, aquelas que estiverem assistindo, Senhor, possa ser tocado, Senhor, ó Pai. Possa, Senhor, ó Pai, se posicionar em Ti, Senhor, ó Pai. Ó, Senhor, ó Pai, venha usar as meninas, a Tatiana, a Tainá, Senhor, ó Pai, mais e mais, Senhor, ó Pai, venha colocar, Senhor, ó Pai, sobre a vida dela, Senhor, mais e mais assuntos, Senhor, ó Pai, aonde vai incentivar as mulheres, aonde vai incentivar suas servas, Senhor, ó Pai, ó Senhor, dá um up, Senhor, ó Pai, na vida dela, Senhor, seja ela social, seja ela espiritual, Senhor, ó Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém. E assim, ficamos por aqui com mais um programa. Aguardamos vocês para o próximo programa, meninas. Tchau, Amém. tchau. Tchau.